Oi, gente, olha aqui mais um vídeo pra vocês. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Micaele, você está aqui no meu canal. Já aproveita, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, já faz tudo antes de começar o vídeo. Pra que se inscrever no canal, Micaele? Para esse canal crescer, alcançar mais mamães, mais mulheres que têm o desejo de ser mamães, tá bom? Nesse canal aqui eu conto as minhas experiências em relação à maternidade. E hoje, gente, é um assunto um tanto quanto delicado pra mim. Como vocês podem ver aí no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre por que o Miguel foi pra UTI, o que isso tem a ver com a amamentação. E, gente, desde já não é um assunto fácil. Eu fiz até uma colinha aqui pra não esquecer de nada, gente, pra falar pra vocês tintim por tintim o que aconteceu. E sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. Bom, gente, o Miguel nasceu no dia 16 de outubro. A gente passou o sábado no hospital, era numa sexta-feira. A gente passou o sábado no hospital e no domingo à tarde, depois do almoço, a gente foi pra casa, a gente teve alta. Só que, gente, já na maternidade, a gente teve uma grande surpresa. O Miguel, ele nasceu com a língua presa. Só que, gente, não era uma língua presa, assim, comum. É uma língua presa real. Real mesmo. Então, gente, já na maternidade, ele tinha muita dificuldade em mamar, em se alimentar. Deixa eu dar só uma espiadinha ali, peraí. Voltei. Maternidade é assim, gente. Vamos lá. Então ele tinha muita dificuldade de se alimentar já na maternidade. E as enfermeiras perceberam, os médicos perceberam, foi fonoaudiólogo, foi consultora de amamentação, mas assim, gente, ele tinha muita dificuldade, muita. Só que ele, com o tempo, ele foi começando a querer engrenar na amamentação. E nisso a gente teve alta no domingo. A gente chegou em casa, eu fui tentar dar mamar pra ele em casa sozinha e não tava sendo fácil, sabe? Ele pegava e logo ele dormia, ele não sugava direito, ele pegava assim, só que ele, sabe, ele cuspia o bico do peito. E, gente, pra ajudar, o meu peito é invertido, né? O bico do meu peito é invertido, então, enfim, e tava muito difícil. E nessa noite, gente, na primeira noite dele em casa, foi assim, desesperador, porque ele chorou a noite inteirinha. Gente, eu fazer de tudo pra não chorar, porque. E eu, gente, não assim, naquela hora, eu não. Eu me culpo por não saber, por não ter tido assim o start, né, de mãe, de saber que o meu filho tava com fome. Gente, foi assim, e eu sozinha na primeira noite em casa, e ele chorando, eu colocava ele no peito, ele não pegava peito. Então, na minha cabeça, eu pensava, ele não tá pegando no peito, então ele não tá com fome. O que que é? Gente, ele passou sem brincadeira a noite inteirinha chorando. No outro dia de manhã, eu vou ter que pegar ele, gente. Fala, oi, pessoal! Ai, meu Deus. Tem que estar gravado dando um TT pra ele. Então, gente, no outro dia de manhã, assim que eu acordei, eu falei pro meu marido, conversei com a minha sogra, que a gente ainda tava na casa da minha sogra. E ele ainda não tava parando de chorar, enfim. E a gente fez de tudo pra poder ver se ele parava de chorar ou alguma coisa do tipo. E enfim, ele não parava. A gente decidiu então levar ele naquele mesmo dia pro pediatra. E, gente, sem brincadeira, eu tava num estado psicológico. Por mais que fosse a primeira noite, sabe, eu tava tão preocupada, sabe? E não sei se era os hormônios ou alguma coisa assim, eu chorava escondido. Eu lembro que a gente foi no cartório registrar ele,
fazer o registro, né, a certidão de nascimento. E, gente, sentada lá com a máscara, né, assim, dá pra dar uma disfarçada, mas assim, eu chorava, sabe? Eu chorava preocupada com ele. Enfim, a gente levou ele no pediatra depois do almoço, no posto mesmo, lá da cidade. E aí, gente, chegando lá, ela foi medir a glicemia dele. Gente, sem brincadeira, a glicemia dele tava 38. E isso, para um recém-nascido, é muito grave, porque o normal de um bebê, a glicemia é de 50 até 100, ó, vocês viram? Até 150. É, até 150. Então, tipo assim, gente, tava muito baixa a glicemia dele. Baixa, assim, demais, demais, demais. E na hora ela já ligou pro SAMU pra gente poder ser encaminhado pra Rio Preto. Aí, gente, o que aconteceu? Ele não podia ir pra Rio Preto. Ô, meu filho. Ele não podia ir pra Rio Preto com a glicemia daquele jeito. Pro SAMU levar, a glicemia dele tinha que subir um pouco mais. E então eles foram tentar fazer glicose nele e tudo mais. Só que, gente, ele era tão pequenininho que o posto não tinha agulha, né, de recém-nascido. Então, gente, tentaram furar ele assim de diversas formas. Furaram os 2 pezinhos, as mãozinhas e não conseguiram pegar o peito. O peito não, conseguiram pegar a veinha dele. Aí, nisso, meu esposo junto comigo, tá, gente? Segurando ele, porque eu tava num estado, um estado complicado. E aí, gente, o que as enfermeiras falaram? Vamos tentar tirar o seu leite e tentar dar pra ele no copinho pra ver se ele mama pelo menos um pouco de leite pra tentar subir. E nisso, gente, não sei se vocês conhecem aquela seringa de 20 ml, de seringa mesmo, de dar injeção. Colocaram no bico do meu peito, gente, e puxaram aquilo. Gente, sem brincadeira, que dor. E eu abraçada com ele assim, eu lembro que ele chorava e eu chorava, porque a dor que eu tava sentindo era grande, só que de ver ele naquela situação e me sentindo muito culpada e vendo ele naquela situação, eu chorava mais ainda, sabe? Aí, gente, enfim, não conseguiu pegar a veia lá, ele teve que ser encaminhado pro hospital da cidade mesmo, antes de ser encaminhado para Rio Preto, porque no hospital da cidade eles tinham a agulha pra poder fazer a glicose nele. Então, gente, ele foi pro hospital, lá eles conseguiram pegar a veia dele, também chorando, né, e eu não conseguia. Se não fosse meu marido, gente, ser forte naquela hora, eu não sei o que seria, porque eu não tive força, sabe, pra enfrentar aquela situação. E aí, gente, chegou a hora da gente ir pra Rio Preto. E eu tava num estado tão assim que eu olhei pra ele, pro meu marido, e naquela hora eu tive vontade de deixar o meu marido ir com ele. E não eu, porque eu me senti tão incapaz. Eu me senti tão incapaz naquela hora que eu pensei, sabe, vou deixar aí meu marido, só que não podia, tinha que ser eu. Porque ele dependia de mim ainda, né, na amamentação não podia ser outra pessoa, tinha que ser eu. Então, gente, naquela hora, eu acho que foi naquela hora que eu virei mãe. Foi naquela hora que eu virei mãe, que eu peguei ele, eu enfrentei meu medo, enfrentei aquilo que eu tava sentindo. Montei na ambulância e fui com ele pra Rio Preto. Chegando lá, ele foi imediatamente atendido. E nisso eu fiquei esperando ele lá numa salinha. Eu só escutava ele chorando, gente, só chorando. E eu lá, né, esperando. E nisso me trouxeram ele, já com acesso, né, na veia, tudo. Falaram, mãe, espera aí que a gente vai tá esperando só uma vaga.
pra ele poder subir. Só falaram isso pra mim. E eu tranquila, né? Já mais tranquila, tudo. Falei, vai dar tudo certo. Gente, aí vieram pegar ele e me levaram. Levaram a gente. E aí pararam na porta, assim, e falaram, mãe, espera aí que daqui a pouco alguém vem falar com você. E entraram com ele naquela porta. E eu ali esperando. E aí nisso, meu marido super preocupado, né? Me ligando o tempo todo, conversando com a gente. Aí ele pegou e falou assim, amor, e aí, como que tá? Eu falei, amor, a gente tá aqui num lugar que tá escrito UTI. Falava assim, UTI neonatal. Tipo, na minha cabeça, gente, eu não sei o que tava acontecendo na minha cabeça, tava tão assim, que eu não conseguia ler. Que tava escrito UTI neonatal. Então eu falava pra ele, eu falava assim, amor, tá num lugar que tá escrito UTI neonatal. E aí eu falei, eu vou tirar uma foto pra você ver, porque eu acho que eu não tô conseguindo, sabe? Eu não tava associando. E aí eu peguei, tirei a foto, mandei pra ele, ele falou, amor. Aí ele me respondeu, ele falou assim, amor, ele tá na UTI, vida neonatal. Aí nisso, gente, eu já desabei, porque eu não sabia se eu ia poder ficar com meu filho. Sabe, eu não sabia o que ia acontecer com ele. E aí, gente, eu fiquei lá fora esperando uma meia hora, mais ou menos, assim, sabe? Vendo se alguém passava pra eu falar tudo. E aí veio alguém falar comigo. Aí veio uma enfermeira super, assim, carinhosa, sabe? Porque lá a gente vê bastante nenéns em situações delicadas, né? Até mais graves que ele, muito mais graves que ele. E aí, gente, ela veio falar comigo, ela me passou todas as recomendações da UTI. Lá a gente não pode ficar com celular, a gente deixa nossas coisas no armarinho ali. A gente só pode, bem dizer assim, sair pra ir no banheiro e só, e voltar lá pra dentro. Toda hora que a gente voltava, a gente tinha que lavar as mãos. A gente tinha que lavar as mãos umas 3 vezes, né? E pra poder entrar lá dentro. E assim, gente, eu não tinha acesso a ele, ele ficava na incubadora. Eu só tinha acesso a ele quando colocavam ele no meu peito pra amamentar. Só. E eu ficava, tipo assim, ele mamava e eu ficava uns 5 minutinhos com ele, assim, elas deixavam e ele já voltava pra incubadora, né? E aí, gente, foi isso. E eu tava recém-operada, porque eu fiz cesariana, né? E aí, gente, eu tive que dormir naquelas cadeiras, sabe assim, bem desconfortável mesmo, porque ele dependia de mim ainda para amamentar. Elas estavam lá, elas estavam complementando com a fórmula. Porque, gente, a língua presa dele atrapalhou muito e ele ficava nervoso. E aí, quanto mais nervoso ele ficava, ele não conseguia pegar o peito, mais ainda, sabe? Ele tinha mais dificuldade ainda. Então, acabou que lá elas tiveram que complementar também com a fórmula. Aí, gente, lá ele passou, na maternidade ele já tinha passado por o processo de cortar, dar o piquinho debaixo da língua. E lá veio de novo o cirurgião pediátrico para fazer de novo o pique na língua, né, para ver se soltava. Mas ele falou, mãe, o freio dele é muito grosso. Ele nasceu com uma língua presa de verdade mesmo. Então, assim, eu não posso cortar mais do que isso. A gente vai ter que esperar ele ficar maior para poder levar ele pro centro cirúrgico para fazer o pique no centro cirúrgico, porque o risco, se eu fizer aqui, de dar uma hemorragia é muito grande. Então, a gente não pode correr esse risco, né? Ele é muito novinho, então a gente tem que esperar ele crescer para fazer no centro cirúrgico. E, gente, a gente ficou lá na UTI, acho que uns 3 dias, né, mais ou menos. E nisso elas mediam a glicemia dele pra ver como que tava, e graças a Deus tava tudo bem. Só que assim, gente, lá na maternidade não, lá na UTI, tinha consultoras de amamentação o tempo todo em cima da gente, sabe? Toda mamada, elas estavam lá segurando ele, ajudando, pegando no peito, me ajudando a pôr na boca dele. E em casa, quando a gente foi pra casa, a gente não tinha isso, sabe? E a dificuldade em casa voltou. Voltou a dificuldade em casa.
E eu desesperada de novo, com medo de acontecer aquilo, sabe? Com medo dele ter que ir pra UTI de novo, com medo dele ficar fraquinho de novo, porque, gente, ele emagreceu em um dia, assim, ele emagreceu muito, demais. E o que ele tinha ganhado lá na UTI, quando chegou em casa, ele começou a emagrecer de novo. Aí eu falei, não, eu não vou deixar isso acontecer com meu filho. Eu peguei, comecei a tirar o leite do meu peito com a bombinha e dar pra ele na mamadeira. Então eu tirava do meu peito e dava pra ele. A gente foi pra pediatra de novo, ela falou que tudo bem, podia continuar assim, já que ele realmente não pegava, gente, ele não sugava, ele, enfim, não deu, não rolou com a gente. E aí, gente, só que assim, com o passar do tempo, o meu leite foi secando. Já não atendia mais a demanda dele. A demanda dele foi aumentando muito. E a quantidade de leite que eu produzia não supria a necessidade dele. Então, eu tive que começar a suplementar com a fórmula. E, gente, acabou que meu leite secou. E hoje ele mama só a fórmula. Ele mama a fórmula Enfamil, né? E aí, gente, foi isso que aconteceu. Eu fico muito triste por não ter conseguido alimentar o meu filho, por não ter... Porque às vezes, a gente, mãe, a gente se sente culpada por tudo. E principalmente no começo, na gestação, a gente via, né, que a amamentação é uma forma de ligação com a mãe, com o filho. E, gente, até esses tempos atrás, assim, eu ficava me perguntando, será que eu sou única pra ele? Será que ele sabe que eu sou a mãe dele? Será que ele sabe que eu sou diferente das outras, que pegam ele, da avó, das avós, do pai? Porque qualquer um podia amamentar ele. Qualquer um pode alimentar ele hoje. E, nossa, isso me perturbou muito até esses dias atrás, sabe? E eu desencanei disso. Ele já tá com 2 meses, ele tá forte, ele tá crescendo. Até outro dia a gente foi levar ele no pediatra e a enfermeira perguntou assim, mãe, ele mama só no peito? Porque ele é muito gordinho, muito saudável, cresceu muito. Eu falo, não, ele mama, não pega o peito, né? Ele mama realmente fórmula só. E ela ficou impressionada do tamanho que ele tava, como ele tava se desenvolvendo. A parte psicológica dele, sabe, neurológica, assim, ele é muito esperto. Ele tem só 2 meses e ele é muito inteligente. Então, gente, assim, um recado que eu quero deixar pra vocês, mamães, que não conseguiram também amamentar o seu filho. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Não é fácil, a gente se sente muito culpada. O sentimento que a gente tem é de insuficiente. É como se a gente não fosse suficiente pro nosso filho. Mas isso vai passar. Veja o seu filho, como ele está crescendo, como ele está se desenvolvendo, e é isso que importa. É a saúde dele, é o bem-estar dele que importa. E para você, mamãe, que conseguiu alimentar o seu filho com leite materno exclusivo, no peito, não julgue as outras mamães que, como eu, também não conseguiram amamentar. Porque só a gente sabe o quanto isso é dolorido. Não conseguir alimentar o nosso bebê. Não porque a gente não quis alimentar, não porque a gente não foi fraca, porque muitas mães que conseguem alimentar, muitas consultoras de amamentação, dizem que nós somos fracas, que nós não tentamos de tudo, e é aí que vocês se enganam, porque sim, a gente tenta de tudo, a gente dá de tudo pro nosso filho. Você acha que a gente não queria conseguir alimentar nosso filho no peito com leite materno exclusivo? Claro que a gente queria, mas infelizmente isso não é uma realidade para todas as mães. E a gente tem que respeitar e principalmente amar.
e principalmente se apoiar. Porque nós mães temos que se apoiar. Cada uma passa por uma dificuldade diferente. E a gente tem que amar. E a gente tem que ter empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa e não julgar. Tá, gente? Esse é o vídeo. Não é um assunto muito fácil pra falar pra mim. Eu ainda tô me recuperando. Mas já deixa seu like aqui no vídeo pra que mais mamães escutem essa história e para que elas tenham força. Deixa aqui o seu comentário pra mim, a sua experiência de como foi a sua amamentação, se você conseguiu amamentar, se você não conseguiu, o porquê, pra gente poder ajudar mais mães que passam por essa dificuldade também, tá bom? Um beijo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? E assim eu poder trazer mais vídeos com qualidade para vocês. Me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!